primeiro escalão recebe hoje a jornalista Cláudia Matarazzo, especialista em comportamento. Cláudia Matarazzo tem uma história muito expressiva, iniciou a carreira como jornalista na Editora Abril, trabalhou em diversas publicações falando de comportamento. Também foi chefe de cerimonial do governo do Estado de São Paulo durante vários anos. Para me auxiliar nessa entrevista com a jornalista Cláudia Matarazzo, eu convidei a jornalista e colunista Tânia Miller, do Diário Comércio e Indústria de São Paulo. Obrigado, Tânia. Obrigado, Cláudia. É um prazer em recebê-la aqui nos estúdios da UTV. Cláudia, gostaria que você traçasse um panorama, assim, muita brevidade da sua carreira. Você começou em Editora Abril muito jovem, trabalhou na revista Cláudia, foi premiada, recebeu o Prêmio Abril. Eu acho que Caetano, bom, primeiro... E até lá, uma longa caminhada, muito bem sucedida. Longa. Obrigado, Cláudia. Gente, bom, primeiro, obrigada por esse espaço, que é uma delícia a gente poder bater um papo assim, mais comprido, mais informal. E assim, você estava falando de longa caminhada, é longa mesmo, né? Porque com 57 anos, quem começou a trabalhar com 17, se a gente fizer as contas, quanto que dá? 30? É isso, né? Bastante 30 anos trabalhando. Então, mas é um trabalho gostoso. Eu acho que eu sou dessas pessoas privilegiadas, que eu sempre consegui fazer o que eu gostava e gostar do que eu estava fazendo no momento. Então, de fato, eu comecei na Abril, muito jovem, numa época que a Abril permitia uma série de experiências, né? Trabalhei na Casa Cláudia com a Olga Creu, muito querida, me ensinou um monte de coisa. Depois passei para a televisão, ainda na Abril, eu passei para a televisão. Um grupo no Abril Vídeo, quando um grupo resolveu fazer televisão. Aí da televisão fiz TV Cultura, TV Gazeta, aí teve uma carreira televisiva. Depois de um tempo na televisão, quase 15 anos, eu tive muita saudade de voltar para o escrito. Porque ainda não existia internet, né? Olha só, já deu um tempo que não tinha internet. Daqui a pouco. E aí eu falava, gente, eu preciso... Eu sou sempre lerdinha, eu gosto das origens. Quero escrever. E aí comecei a escrever. Tive um convite para escrever livros em 92, Foi o seu primeiro que foi o primeiro livro, e de lá para cá não parei mais. Aí descobri que realmente eu gostava muito mais do recolhimento, do escrever, do que eventualmente da exposição que a TV te dá. Sempre faço televisão, continuo fazendo, sou consultora de comportamento de alguns programas, mas como atividade mestra mesmo é a escrita atrás do monitor. Sim. Você lançou o seu primeiro livro em meados dos anos 90. De lá para cá você escreveu 18 livros, uma média espantosa, extraordinária. É bastante, quase que né? um livro por ano, praticamente. Quase que um livro por ano. Qual foi a tiragem que você poderia contabilizar qual o número de exemplares que você lançou esses 18 livros? Você atingiu um público espetacular. Qual é o perfil desse público? Enfim. Eu não sei, eu acho que assim, o primeiro livro, que é o Etiqueta Sem Frescura, que saiu em 93, ele foi o carro-chefe de todos os que vieram depois. Há 2 anos atrás, nós relançamos o Etiqueta. Quando ele foi lançado pela primeira vez, em 93, né, falei? Sim. E eu lembro que ele vendia muito, ele ficou na lista dos mais vendidos, e a uma certa altura a gente resolveu fazer uma contagem, né? Nossa, quantas edições está, porque ele vendia bastante. E chegou, a primeira edição dele chegou a 30ª, a 30 edições. A primeira versão dele. Aí depois vieram mais 17, muita coisa. Vieram mais 17 títulos. Eu não saberia te dizer quanto cada um desses títulos vendeu, porque venderam mais de uma edição, com certeza, mas não foi essa tiragem espantosa do Etiqueta. Aí a gente, há 2 anos atrás, resolveu atualizar, porque o mundo mudou completamente em 30 anos. Então, assim, você falava de etiqueta e de comportamento em 92, era uma coisa, mas não tinha internet, como é que faz? Não tinha telefone celular, imagina, estava surgindo o telefone celular. Então, na primeira edição dele, falava assim, eu me lembro isso, né? Ele falava assim... desligue o celular quando não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora ninguém desliga para nada, né? Então tinha que mudar. A gente atualizou e aí eu não poderia te dizer quanto que está vendendo. Antes de passar a palavra para a Tânia, qual é o perfil do seu leitor? Quem lê os seus livros? Eu acho que a gente tem 18 livros. Eu acho que temos, são nichos, né? A gente tem um livro voltado para o mercado de casamentos, então aí são noivas, cerimonialistas de casamentos, etc. A gente tem um livro de negócios, que chama Negócios, Etiqueta faz parte.
Então, aí são os executivos, as empresas, os RHs, que é todo um público para quem eu faço, inclusive, palestra de etiqueta empresarial. Então, são nichos mesmo, né? Daí tem um público muito jovem, que está entrando no mercado de trabalho, que está no primeiro emprego. Aí, esses eu acredito que consumam. A gente tem um pequenininho, que é o Super Dicas. É um livrinho pequenininho assim, com 60 dicas. É de bolso? De bolso. Então esse carinha jovem, ele usa aquilo no bolso, ele lê no metrô, ele é o beabá. usa, é o beabá. Então acho que varia muito, é um público muito variado. E esse público é o que te acompanha também no seu blog? Muito, é o que acompanha no blog, eu acho que sim. Mas é um público que não é super jovem não, o do blog ele é de 25 mais, é um público mais de 25, pelo que eu percebo, né? Que eu também sou novata nessa história de blog, tem só um ano e pouco, né, o blog. Tânia, por favor. Você vem de uma família tradicional, né? Matarazzo. O seu tio-avô, o Titilo, foi fundador da Bienal, da Vera Cruz. O quanto isso influenciou na sua carreira? Olha, é tão gostoso falar do Titilo, quando as pessoas falam seu tio-avô, o Titilo. O Titilo, ele era meu padrinho, ele era irmão do meu avô. E ele, além disso, ele era meu padrinho. Então eu tenho um orgulho disso, porque a minha mãe sempre conta que foi ele que pediu para ser meu padrinho. E ele, desde que eu era muito pequena, tinha uma ligação muito forte, porque ele era um visionário, né? Ele era um cara que vivia rodeado de artistas, de mestres livreiros e tal. E ele tinha uma coisa muito engraçada, que ele resolvia tudo à mesa, como um bom italiano, né? Ele fazia os almoços à mesa, com esses artistas e com esses livreiros, com esses escritores. E eu ia nos almoços e ficava meio de café com leite, com 10 anos, 12 anos. E falava, essa aqui é minha sobrinha, eu ia lá. Eu ficava ouvindo. Então eu tive o privilégio. Foram as primeiras aulas. Não, você não está entendendo. As primeiras aulas. Eu hoje fico, meu Deus do céu, olha as coisas. Eu me lembro de uma vez que era uma reunião de livreiros. E estava o Mestre Ju, da livraria Mestre Ju. Me lembro dele porque eu ia na livraria Mestre Ju, eu lia muito, então conhecia bem o mestre. E eu tinha uns 12 anos, sei lá, 10, 12 anos. E o tio Titilo chamou os mestres livreiros porque ele falou assim, eu me lembro dele na mesa com esse discurso, falando, senhores, nós já temos uma Bienal de São Paulo de Artes, e é o nosso orgulho e tal, não sei o quê. Está na hora de nós fazermos uma Bienal de livros. E aí os livreiros começaram todos com aquela conversa assim, meio que, não, porque o brasileiro lê pouco, porque será, porque vai ter, não vai ter. Ele foi ficando tão bravo. E ele pegava, ele tinha uma bengala, e ele bateu com a bengala na mesa assim, e falou assim, vocês são todos uns burros. E eu lá, só ouvindo. Vocês não sei o quê. Eu me lembro dele falando que ele cuspia assim de raiva. Como que não vai fazer uma Bienal de livro? Vocês não estão enxergando. Bom, e aí não me lembro bem como acabou a história, porque aí cada um falou a sua coisa. E hoje a gente tem uma Bienal do livro que cada vez que me chamam para fazer uma Bienal de livro, eu fico assim, falo assim, gente, eu estou recebendo o tio Titilo aqui e eu lembro deste almoço. Então realmente foi uma escola que não tem preço, né? A gente ouvia essa conversa e eram conversas com Marcelino de Carvalho, que também participava, né? Já era um senhor, o Zé Mauro de Vasconcelos, que era uma figura engraçada, era uma coisa muito interessante, né? Então essa eu acho que foi uma infância muito privilegiada. Você falou, como é que isso te influenciou? Eu, na verdade, só percebi o quanto isso foi importante já com 17, 18 anos, quando eu fui conseguir o meu primeiro emprego, e que foi na Editora Abril, eu tinha 17 anos exatamente, e que eu percebi que eu tinha muita facilidade para uma série de coisas, que os meus colegas tinham mais dificuldade, que era assim, a percepção mesmo, né, de... Um jogo de cintura. E foi lá que você decidiu fazer jornalismo? Eu já fazia, eu entrei com 17 anos na faculdade, que era metida, né? Era metidíssima. E você fez São Paulo, né, que é uma escola inglesa tradicional. Então, eu devo isso à minha mãe, que é uma libanesa com visão. Tradicionalista. Não, e ela falou assim, eu quero que minha filha fale inglês, porque eu acho que ela vai usar isso na vida. Né? E me colocou na escola britânica também. Você fez o ginásio e o colégio? Fiz até o fim, eu só fiz a escola britânica. Aí eu saí de lá para fazer o último ano do Dante Alighieri e engatei na faculdade. Mudando um pouquinho de assunto, nos seus livros você usa uma palavra, um termo muito recorrente,
frescura. É. Em 5 ou 6 desses 18 livros que você Tem o sem escreveu, frescura. tem frescura. Essa palavra, ela quer dizer o quê? Qual é o teu objetivo em utilizar a frescura? Porque frescura, ela pode se tornar, atitude baseada na frescura, ela pode dificultar o sucesso de um evento, o sucesso de um casamento, o sucesso de uma relação. Eu acho que pode. Você sabe que essa coisa, na verdade, eu uso sem frescura, né? O termo é sem frescura. Agora, a frescura, depois de 18 livros, eu só consegui definir o que era frescura agora. Porque assim, eu sabia o que era o sem frescura. E agora eu conseguia definir a frescura. Que é recorrente na obra da Cláudia. Você entendeu? Como é que você define? Então, por que então? Eles terem conhecimento. Vou explicar. Porque aí eu fiz o Casar Sem Frescura, que é um livro sobre casamento, tal, do mercado do casamento. E aí um dia o repórter me perguntou, mas afinal de contas, o que é casar sem frescura? Que é o título do livro. E aí eu brinco que nessas horas eu recebo assim, né, vendo além, porque o cara me perguntou isso, eu estava ao vivo, e eu assim, eu ouvi uma coisa assim do além, e é verdade. Eu falei, nossa, e é verdade. Eu falei assim, olha, sabe o que é? Frescura num casamento, porque a gente estava falando de casamento. Eu falei, num casamento, tudo que não te trouxer emoção é frescura. Que se não for divertido, é frescura. E se não for bonito, é frescura. Então, se você, num casamento, se aquilo não agregar nem emoção, nem beleza e nem diversão, é porque é frescura. Então, a frescura, ela é aquilo que é a mais. No foco do teu evento, da tua situação, daquele momento. A frescura sobra. A frescura é uma coisa que ela é gratuita. Aí gratuito não serve. Não está agregando nada, é frescura. Com certeza. Está complicando minha vida? É frescura. Né? Agora assim, não, mas pode até complicar um pouquinho, mas ficou tão mais bonito, mas ficou tão mais emocionante, tão bacana. Vale a pena. E é o título do seu É o plus a mais. Que vale o plus a mais. Cláudia Matarazzo sem frescura. Sem frescura. Porque eu acho que a vida sem frescura é mais legal, né, Caetano? Tudo com frescura é muito chato, gente, não aguento isso. Talvez até por ter vivido muita frescura na minha vida. A nossa família é uma família muito tradicional, é uma família que tinha um certo rótulo e que implicava numa certa formalidade. Cerimonial. Aí entra a e eu cerimônia. questionava muito isso. Eu falava, meu santo, por que mesmo que precisa isso, né? Então eu não gostava, eu questionava. Eu era a ovelha negra da família, fui fazer jornalismo, você imagina, né? Uma família de industriais. E como é que você caiu no cerimonial? Então, aí foi a sensibilidade do seu Zé Serra, que quando foi eleito, Zé Serra é muito amigo do meu irmão André. E então conhecia o Serra de almoços na casa do André, socialmente. E eu tinha acabado de lançar o Marcelino por Cláudia, que era uma releitura de toda a obra do Marcelino, com o comentário, atualizando os comentários capítulo a capítulo. Aí o Serra me convidou para ser chefe do cerimonial. Homem de visão, viu? Afe Maria. Eu olhei e falei, mas gente, vocês estão loucos, eu não gosto disso. Porque a Vera Simão, que foi chefe do cerimonial do governo do estado, do Maluf, e eu me lembro da Vera falando assim, não, porque é uma coisa muito amarrada, uma coisa muito que te consome e tal. Eu falei, gente, eu não quero isso. Eu ouvi a Vera a vida inteira falando que aquilo era uma coisa muito árida, né? Protocolar. Muito protocolar, eu não quero isso não. E o Serra vira pra mim, que é a cara dele, né? Eu falei assim, não adianta nada você ter escrito 10 livros sobre esse assunto se na hora de botar a mão na massa você foge. Você acha que... É um desafio, né? Não dava, um desafio. Entendeu? Naquela época eram 10 livros, isso foi em 2006. Aí eu me senti assim, né, puxada em brios. Falei, vamos lá, então vamos encarar. E foi a melhor coisa que ele podia ter feito por mim. Você acabou ficando em 3 governos, né, praticamente. Fiquei 3 governadores, 2 mandatos em 3 mandatos. Quais as diferenças e semelhanças que existem entre o cerimonial público e o privado? Não, são coisas diferentes. O público é muito formal, né? E o pelo privado, menos assim, analisando de longe, a distância. Não, o cerimonial público é assim, o decreto de cerimonial
público, é um decreto, é Sim, uma com lei. certeza, Então, tá lá. é daquele jeito. E é daquele jeito no mundo inteiro, com algumas diferenças, mas assim, a bandeira é a bandeira, a precedência numa mesa é aquela. Destacamento precursor é destacamento de precursor, exatamente. Então não tem jeito, é aquilo ali. No privado você pode fazer umas gracinhas, mas também você tem uma precedência, você também tem bandeira da empresa. Existem regras a serem cumpridas. Existem regras. Então tem uma certa abertura a mais no privado, eventualmente, mas é muito semelhante. Não é uma coisa assim completamente diferente, não. Foi gratificante para você? Foi muito Ter feito difícil, esse foi a trabalho, coisa mais você difícil que eu sabe? já fiz na minha vida. Foi extremamente árido, foi uma fogueira. Se você perguntar assim, você faria isso de novo? De jeito nenhum, mas agora que já passou, que foram 7 anos, que bom que eu fiz, porque me enriqueceu, eu aprendi muito e me abriu muitas portas, sem dúvida nenhuma. E eu acredito que para o governo do estado também, a gente deixou uma marca legal. Você deixou um O legado. cerimonial acho que ficou legal. Agora, como foi recepcionar o Papa Bento XVI? Ai, gente, foi uma aventura, foi uma coisa de louco. O Papa Bento XVI, eu tinha 2 meses de cerimonial, de ter sido apontada quando a missão precursora do Vaticano chegou para conversar com a gente. Eu não tinha noção do que era Que é um totalmente evento diferente. desse. Totalmente diferente. E mesmo um cerimonialista experimentado, É complicado. não tem noção do que Não, é isso. é muito Imagina complicado. alguém que tinha acabado de chegar. Aí tem anjo da guarda, cerimonial tem anjo da guarda, e eu tenho um bacaninha também. Então o que aconteceu? Alguém no palácio, que eu não me lembro quem, falou assim para mim, olha, tem uma pessoa que entende desse tipo de evento, ele chama Mário, ele vai vir, ele vai te acompanhar na reunião. Eu falei, perfeitamente. Aí chega esse senhor, Mário, e eu sentou comigo e falou assim, olha, pode deixar que se precisar eu falo. E aí ele fazia as perguntas, ele interagiu ali, e eu achando aquilo tudo muito interessante, porque não acabava nunca. Mário de quê? Mário Amene, pois é. Mário Amene, que é um cerimonialista muito experiente, que já tinha trabalhado no governo, já trabalhou com o Fernando Henrique, mas que não estava trabalhando naquele momento no Palácio dos Bandeirantes. Aí eu falei, tá bom. E meu irmão, Andréa, tinha me dito já, olha, você tem que achar o Mário, você tem que achar o Mário, não entra no palácio sem achar o Mário. Eu tinha procurado esse Mário, mas o André não me dava o sobrenome do Mário. Não sabia quem era. Eu não achei Mário, sem o sobrenome, não achei. Aí quando acaba essa reunião de 4 horas no Colégio São Luís, que eu já estava de língua de fora, e um tal do Mário já tinha resolvido tudo, e ele estava com uma pasta desse tamanho, onde tinha até o comboio do Papa estava resolvido, a ordem dos carros, do não sei o quê. Toda a logística. Tudo resolvido, né? Ele falou assim pra mim, sabe, eu trabalhei com seu irmão. Eu falei, nossa senhora. Eu falei, ai, você, Mário. Bom, para resumir, foram 7 anos juntos, né? E hoje ele é o meu anjo da guarda. Hoje tem um anjo da guarda no além e o Mário aqui. E a gente desenvolve hoje o blog juntos, somos parceiros nas palestras. E vocês vão fazer um curso online Agora estamos sobre o tema desenvolvendo cerimonial. cursos online sobre isso. Como é que vai ser esse curso? Queria que você falasse um pouco sobre Olha, esse curso que você vai fazer com o Mário nesse semestre ainda ou no próximo? Acho que no próximo semestre. A gente está preparando agora para colocar. Não, acho que é nesse semestre ainda mesmo. Acho que é nesse semestre. São cursos online, porque a gente eu faço palestra há muito tempo, mas nem sempre você consegue estar em Boa Vista e em Caicó ao mesmo tempo, então você acaba perdendo dinheiro. Então é bacana você ter os cursos, são módulos. Se a pessoa quiser comprar só o módulo de mesa de negócios, ok, mas eu quero mesa de negócios e reunião de negócios internacionais, tem esse módulo. Mas eu quero comunicação empresarial. Então são módulos mesmo, a gente está fazendo... A duração de cada módulo é de quanto tempo? 3, 4 minutos, 5 minutos, dependendo do assunto. Tem assuntos mais longos, mesa é um assunto muito longo, muito detalhado. Então até a gente divide essa mesa, às vezes são 8 minutos, a gente está... E você já tem, quem quiser se informar sobre o curso, no teu site já existe informação? Ainda não, porque tem uma semana que a gente está negociando. Nasceu agora. Nasceu, acabou de nascer, mas em breve, porque vai chamar a Cláudia Matarazzo Ensina. Não tem muito que, né, não é muito difícil. Quem quiser informações sobre a Cláudia Matarazzo e todas as atividades que ela desenvolve, o site é o seguinte, claudiamatarazzo.com.br www.claudiamatarazzo.com.br. Tânia. Como é que é? Você tem 2 filhos, né? Deu uma. Uma filha. Que vale por 2, mas Vale por 2. Ou vale por 2. Como é que é a Cláudia
profissional e a Cláudia mãe. Como é que é andar por esses meandros? Tânia, você tem filhos, você sabe como é que é, né? Filho acha que a gente nasceu para servi-los. Então ela acha que eu sou uma mané, que eu não entendo de nada, ela tem 18 anos de idade, que ela sabe tudo. Eu sou uma coisa muito antiga, né? E ela fica muito espantada quando as pessoas às vezes ou me reconhecem, ou falam assim, eu adoro teus livros, eu adoro teu trabalho. Ela me olha com aquele desdém de filho, como quem diz, estou acostumada, mulher em casa, me mandando arrumar o quarto, né? Mas eu acredito que um dia ela vai me enxergar como uma pessoa legal. Mas ela eu adoro, assim, tô falando disso, tô brincando, mas assim, ela é tudo de bom, mas é filha. Filho enxerga a mãe. 18 anos. E ela já filho se com 18 anos. Que ela quer ser na vida. Acabou de fazer um vestibular para direito. E ela advogada. Vai dar uma advogada muito boa, vamos ver se entra. Tá entrando, tá aí, quase, tá nos quase, tá entrando. Você tem um histórico em televisão, apresentou programas na TV Gazeta, CNT, TV Cultura. Hoje você não faz nenhum programa em televisão. Meu sonho em não. fazer rádio. O seu programa também sempre sonhou em fazer rádio, acho que nunca fez. Já fiz, muito. Fiz, mas seu programa, o programa ou participação? Não, Manhã Bandeirantes. Eu me lembro de você na Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Mas era uma participação. Não, senhor, era a minha apresentação. Era seu programa. 2000, cara. Me penitencio. Eu devo ser muito ruim de rádio, que ele acha que era só uma participação. Me penitencio. Não, mas era um programa que realmente era um programa movimentadíssimo. Então assim, eu era âncora, sim, mas tinha coluna, tinha colunista, tinha gente entrando, era um programa bem movimentadinho, eram 2 horas toda manhã, Manhã Bandeirantes. Chamava. Eu já tinha saído, foi nos anos 90. Eu acho que sim. Não, 2000. 2000, exatamente, 2000. E a Cláudia cantora? A Cláudia cantora, você sabe? A Cláudia cantora tá sumida, né? Mas eu não dá pra fazer tudo, né? Não dá pra fazer tudo. Você não vai resgatar a Cláudia cantora. Mas eu tô resgatando. Você sabe que eu tinha um sonho de aprender piano, né? Quando eu estudei canto dos 15 aos 27 anos, muito, porque eu queria ser cantora lírica, e aí eu acabei gravando um disco de música popular, que eu me orgulho muito, em 87, era um CD, um vinil, um DVD, um vinil ainda. Vinil, tradicional. Não é CD não, foi o último ano do vinil. E aí ele ganhou o prêmio Charme de Música, que eu fiquei muito orgulhosa, porque assim, o único disco que eu fiz na vida ganhou um prêmio, que legal. E aí eu aposentei o canto, porque eu sou uma pessoa do dia, e eu comecei a fazer show à noite, e eu descobri que eu não funcionava à noite. Eu saía pro show às 9 horas da noite, pro show começar meia-noite, eu ia de chinelo pro show, porque eu já tinha jantado, comi minha papinha, e eu saía num sacrifício, entendeu? Falei, deixou de ser prazeroso. Não é vida, exatamente. Então eu falei, não, cantar tem que ser prazer. Eu não posso ganhar minha vida fazendo isso, porque eu vou morrer de cansaço. E aí, a televisão, os livros já estavam acontecendo com muita facilidade. Então, eu acho que a gente não pode remar contra a maré. E passei 20 anos morrendo de saudade de cantar e pensando assim, meu Deus, mas eu quero tocar piano, porque aí pelo menos se eu tocar piano eu vou me acompanhar. E aí no Palácio do Governo, um dia, eu entro no posto bancário do Palácio, aquelas coisas que eu falo, gente, existe as coisas do além, né? E eu falo assim para a gerente do banco, eu falo, fulaninha, você, por favor, põe um dinheirinho aí na aplicação e tal, mas deixa um dinheirinho na minha conta, porque um dia eu ainda quero comprar meu piano. Mas falei brincando a história do piano, não ia comprar naquele momento. Ela vira e fala assim, você quer comprar um piano? Eu tenho um para vender. Eu falei, bom, ainda, né, eu falei assim, sabe o que é? É o além. É que eu preciso, olha só, eu falei, sabe o que é? É que eu preciso que seja um piano de armário, eu preciso de um piano... Ela falou, então, o meu é de armário. Eu falei, então um dia eu vou ver seu piano, né? Ela falou, não, tá aqui, ó. Me mostrou a foto do piano. E você comprou, né? Eu apaixonei pela foto do piano. Não tá entendendo? Era um piano de armário, de uma cor castanha avermelhada, que era exatamente a cor do meu assoalho inteiro, da mesma cor. E é o piano pra minha casa, né? Comprei o piano naquele dia, fui pra casa dela, falei, que hora você sai? Vamos embora. Comprei o piano, do além. Ainda cheguei lá, eu me lembro chegando, estacionando o carro, eu falei, esse piano que eu tô adorando, que eu amei, vai ter som de lata, vai ser uma porcaria, não vou conseguir levar.
piano tem um som maravilhoso, está em casa. Ficou em casa 1 ano e meio fechado e eu não tinha tempo de aprender. Finalmente consegui aprender, saí do cerimonial, estou aprendendo, estou tocando mal a beça, mas estou feliz da minha vida, estou me acompanhando, bem quem, mas eu estou me acompanhando e me acho o máximo cantando. Então um dia eu volto. Mas aí, para me divertir, fazer um show, né? Você está fazendo pelo amor de Deus, né? Não precisa ser. Coisa boa. E os planos? Excelente. Então, esse é o plano. Esse show é o plano. E os planos para rádio e televisão? O que você tem hoje olha, a rádio, no bolso? Eu tenho rádio, tem um projeto aí que está caminhando, que talvez ainda no primeiro semestre a gente volte com spots de rádio, né? Televisão está na mão de Deus também, não fico correndo atrás, mas eu acho que também a gente quer fazer as coisas com calma, né? E eu gosto muito, o que eu gosto de verdade é de viajar pelo Brasil com as palestras. Então isso... Você tem viajado muito? Muito. Pelo menos uma vez por mês eu vou para algum lugar fora de São Paulo e às vezes mais de uma vez por mês. Então é bastante, né? Às vezes assim, são rincões. A gente foi para Caicó, no Seridó, que eu não sabia onde era o Seridó. E o que você ensina num lugar tão distante como esse? Quais são os temas? A necessidade é a mesma. Comportamento. É comportamento, é assim, eu tenho uma entrevista de emprego, como é que eu vou? O que eu visto? As pessoas têm muita dúvida de mesa, porque assim, tem almoço de negócio, gente, não adianta dizer que não tem, né? Então tem almoço de negócio. Gente, eu preciso saber comer com todos aqueles talheres? Claro que não, mas você precisa saber comer, ponto, né? Sim. Depois com postura. Mais talheres é o de menos, você tem que ter um mínimo de postura. Então tem isso, a coisa do visual, o visual é muito importante hoje. Todo mundo posta selfie, todo mundo tira foto, a empresa vê o seu Facebook. Então você tem que saber se apresentar. Não é uma questão de moda, é uma questão de que você tem que estar falando a linguagem da tua empresa, né? É um código visual muito forte. Então eu acho que são coisas que as pessoas querem sim aprender, e isso não é frescura. Isso é se preparar para você ficar mais seguro numa situação profissional. Sim. Porque daí você vende seu peixe melhor. Se eu tenho segurança do que eu estou fazendo, que eu estou bem, que eu estou bacana, eu vou vender meu peixe melhor, não vou ficar, né, em dúvida. Com certeza. Os modelos de comportamento, os códigos de comportamento, com o advento, o crescimento da tecnologia, da coisa virtual, da mídia social, isso está mudando muito rápido. Nós vamos voltar nesse assunto logo depois, eu pedi um rápido intervalo e logo depois a gente volta nesse assunto tecnologia e código de comportamento. Até já. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! É, mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal,
tamo tudo junto, no mesmo barco. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Bem, o primeiro escalão volta com a nossa convidada, Cláudia Matarazzo. Cláudia, podemos falar sobre tecnologia e as mudanças dos códigos de comportamento que hoje estão acontecendo em progressão geométrica. Podemos falar, né? E Como eu é que acho você que vê é uma das coisas esse que mundo? mais mudou o comportamento foi a internet, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente tem que ficar atento, porque a internet chegou com uma velocidade e as tecnologias elas vão mudando numa velocidade muito grande, que a gente mal tem tempo de entender como é que a gente está administrando toda essa novidade. Então, eu acho que durante os primeiros 10, 15 anos, a gente já está aí com mais de 20 anos na internet. Estamos com mais de 20 anos? 20 anos, né? Mais ou menos 20 Mas existe anos. um confronto, né, entre o mundo real E o mundo virtual. e o mundo virtual. Então, eu acho que os primeiros 10 anos foi um deslumbramento, achando que assim, não, tudo que era virtual era bom. Sim. Já entendemos que nem tudo que virtual virtual é tão bom, e eu acho que não é porque é virtual, é rápido, é que é melhor. Às vezes é simplesmente mais rápido, né, Tânia? Então eu acho que agora a gente começa a entender isso, que a gente tem que pisar no freio, que tem coisas que são adequadas para o mundo virtual e tem coisas que são adequadas para a gente fazer cara a cara, falar cara a cara. Mas é uma coisa que demandou tempo, não tem jeito. A gente precisou passar por isso. Levou esses 20 anos. Mas hoje você vê, né? Já a gente fazendo treinamento para viver melhor no mundo real, para desintoxicar das tecnologias. Você tem clínica de desintoxicação de tecnologia nos Estados Unidos e aqui. O Hospital das Clínicas já tem um departamento detox. Desintoxicação. Que recebe Interessante. pacientes doentes que deixam Viciados. de comer porque não largam a tela, não conseguem deixar de olhar a tela. Então estão doentes mesmo, viciados. E que entram em crise porque não conseguem desapegar do telefone, assim, não pode ficar longe. Então é muito complicado, né? Então a gente tem que haver um equilíbrio. Tecnologia é boa? Lógico que é boa, é ótimo, mas tem que haver um equilíbrio, a gente não pode perder o foco. Você não acha que as pessoas estão ficando mal educadas hoje? Muito, No por conta cinema, disso. no teatro, Muito. E aí nos eu falo, restaurantes. eu A falo, tecnologia não tem Tem uma um participação limite. nesse Tem. processo Tem, de mas não é. deseducação das pessoas? a tecnologia ela traz uma ansiedade e a pessoa acha que se ela não checar naquela hora, o mundo vai acabar, ela fica ansiosa. Então aí ela fica mal educada, porque ela está conversando aqui, ou As pessoas não namorando conversam. aqui, e ela fica com se olha mais no olho. Não olha mais no olho. Não só não olha mais no olho, como eu tenho muito essa demanda em palestra empresarial, que as pessoas não sabem mais participar de um almoço de negócio, por exemplo, ou de uma reunião, onde elas não possam usar o celular. Eu falo, gente, mas você não está numa coisa de negócio para conversar, para resolver coisas, é isso também, né? Não, mas eu preciso consultar dados. Não necessariamente naquele momento. Qual é a orientação que você dá Né? nesses casos? Eu acho que a gente tem que aprender que dá para você desligar pelo menos 1 hora por dia. Eu fiz isso, aprendi isso comigo mesmo. Você tem que aprender a desligar 1 hora por dia. Tem de se desconectar. Desconectar. Desconectar 1 hora por dia, acordado. Tem que acordar. Por quê? Eu fiz isso quando eu trabalhava no cerimonial do governo do estado. Eram muitos eventos, todo santo dia. Eu estava ficando doida e um dia eu lembro que eu saí, eu precisava comprar uma roupa.
e eu estava dentro do provador, E tinha que há continuar conectada. 45 minutos pelada no provador, recebendo telefonema. Ah, porque evento isso, porque o palácio, porque não sei o quê. Porque... Quando eu vi aquilo, eu falei, não, peraí, eu vou desligar agora, porque eu acho que já resolvi tudo, já falei com todo mundo e desliguei. Desliguei o celular e foi uma revelação na minha vida. Eu consegui encontrar roupa, eu encontrei uma pessoa naquele momento no shopping, que eu não via faz tempo. E aí sentamos, tomamos um café, aproveitei, almocei. Quando eu cheguei no palácio, parecia que o mundo estava acabando, assim. Onde você estava que você tinha desligado o celular, que ninguém te achava? Falei, aconteceu alguma coisa? E tudo funcionou. Tudo funcionou? Não. Falei, então de agora a gente vai fazer. Você se deu um Eu tempo. descobri que você tem que ficar uma hora desconectado. Não posso fazer isso na hora do almoço. Faça de manhã, faça no fim da tarde, mas faça acordado. Porque hoje a gente já tem uma geração de crianças, isso é provado, com déficit de atenção, por conta disso. Porque não Da consegue tecnologia. desconectar. É uma geração já que está sempre aqui, não ouve bem o que você fala. Então é muito ruim isso. Você tem que aprofundar o pensamento. Né? E para você aprofundar o pensamento, você tem que estar com você mesmo também. Não é papo zen. Você tem que estar inteiro. Você não pode estar com a gente não tem 5 olhos e 5 ouvidos, né? E 3 cérebros processando. Então tem que desconectar, tem que respirar. E não é fácil. Tem Para que dar essa um geração reset. não é fácil. Essa geração não consegue, e é por isso que eu sempre falo, gente, nós aqui, nós Eu somos a consigo última geração absolutamente que desvincular e entendemos desconectar. o mundo assim. Então a gente precisa passar isso para essa próxima geração. Essa geração mais jovem precisa fazer eles entenderem o quanto isso é importante. Não adianta, a minha filha tem 18 anos. E eu falo para ela, pelo amor de Deus, você tem que aprender a ficar desconectado um pouquinho. Né? É complicado, mas precisa. Essa geração, por exemplo, é a geração do Facebook. Né? E do selfie. Tudo vai pro Selfie, Facebook, selfie Facebook, é uma ou coisa Facebook absurda. ou Instagram, o que for. As empresas já usam o Facebook das pessoas como cases, para ilustrar Lógico, pra ilustrar. juridicamente, Sim. ou a favor ou contra. Com Então, certeza, você a tem maioria usa isso. que, né, A prestar pessoa se atenção. expõe de uma maneira. Exatamente. Exatamente. Então nem tudo precisa ser falado, nem tudo precisa ser postado. E, bom, o conceito de privacidade eles não conhecem mais. Não existe. Mas para Hoje. quem conhece esse conceito e cultiva, essa pessoa está um passo à frente. E é isso que eu falo para as pessoas, para os jovens. Eu falo, se você consegue cultivar esse conceito de privacidade, você está um passo à frente. Porque tem coisa que só você sabe. Você está guardando um truque na manga. Não é o contrário. Não, eu preciso mostrar tudo, eu preciso... Não, filho, não mostra tudo, não. Esconde um pouquinho. Com certeza. Se reserve esse espaço, porque você vai sair na frente. Como é que você vê hoje a relação nas escolas? Você passou pelo St. Paul, o último ano você fez o Dante Alighieri. Hoje a relação aluno-professor está Difícil. um caos. Não existe só a falta de educação, o desrespeito ao professor. O que pode ser feito para minimizar isso e melhorar, do ponto de vista comportamental? Você sabe que algumas Porque a educação escolas... cabe aos pais e É. cabe aos professores, mas muito mais aos pais. Muito mais aos pais, mas os pais não dão conta. Então, algumas escolas de primeiro e segundo grau já me chamaram tentando colocar a disciplina, etiqueta mas etiqueta é um nome que remete a uma coisa muito formal. Sim. Então eles querem botar o comportamento, a etiqueta, mas essa coisa a educação do dia a dia, que na verdade é isso, né? É a educação do dia a dia, como disciplina, porque é uma disciplina interessante. Existe em todos os colégios, públicos e privados. Mas não existe. É Algumas a impressionante. gente está tentando elaborar um currículo, porque não é difícil, é uma coisa... Porque seria muito interessante. Eu faço, por exemplo, essa disciplina, eu fiz cursos Sim. de educação continuada na GV de São Paulo, com jovens de 18, 19 anos, que tinham acabado de entrar na faculdade e que precisavam de uma educação, Na pública e privada ou só no... não, na privada mesmo. Na privada. Era uma educação assim, você vai entrar no mercado de trabalho, então vamos lá, vamos entender como é que funciona. Eles ficavam fascinados, porque é gostoso você aprender. Você está aprendendo coisas diferentes, não é uma coisa árida. E geralmente quem está estudando administração, né, coitado, está lá estudando cálculo, Sim. não sei o que e tal. Aí vem a gente falando de conceito. Está ensinando o dia a dia. É dia a dia, mas é um dia a dia legal, que ele vai usar com a namorada, que ele vai É o usar berço, na vida. né? Então, para a criança mais nova, não é tão difícil você inculcar
esse tipo de... Eu acho que quanto mais cedo, melhor. Mas qual é a causa, Cláudia? Porque os pais ficaram muito ausentes, porque precisavam... Hoje a gente, todo mundo participação trabalha. da mulher, Todo mundo mercado de trabalha trabalho. muito, a mãe trabalha muito, o pai trabalha muito, e delegaram esse dever à escola. Aí a escola, ela está ensinando o currículo. O currículo não tem isso, essa disciplina. A escola mal e mal dá conta do currículo, que a gente está vendo que também está muito complicado de educação. Está defasado. Então, está na hora da gente resgatar, é um resgate mesmo, e é um bom momento, porque você tem mundo virtual, mundo real, vamos colocar essa tecnologia a serviço dessa educação do dia a dia. Com certeza. Por que não, né? Vamos criar jogos, você tem testes, tem um monte de coisa engraçada que dá para fazer com essa coisa do dia a dia, né? E você tem participado dessas reuniões de colégios e montado? Começamos agora também. Até uma Mas coisa você que está fazendo levou a junto outra. com o Estado? Como Não, é que não, você não é está com o fazendo? É Estado. particular. É particular. particular, é. Temos feito algumas coisas nas ETECs também, mas aí é nível de aula mesmo, de palestra, e estamos com um projeto, vamos ver se dá certo. Já deu. Eu acho genial. Tudo no Estado leva um pouquinho mais de tempo, mas não faz mal, a gente persevera. Você lançou 2 livros em 2015. É porque um era para ser no ano Cláudia da Copa. Matarazzo, Esse Não aqui Faça esse é o Cerimônia último. Tente Outra Vez, Esse é é o o mais último. recente, é. E Casar Sem Frescura, também lançado em novembro É. de 2015. O Tente Outra Vez é de memória. Fala um pouquinho desses 2 É, o livros, Tente por Outra Vez, gentileza, Cláudia. o Tente Outra Vez tá meio xodó, assim, porque ele é meio de memórias, né? Eu não pensei que eu fosse escrever um livro de memória. E de memória tão tem 3 cedo. meses. Tem 3 Você meses. lançou em E novembro o do Casar ano foi em passado. maio. O Casar foi em maio. E o Casar Sem Frescura, na verdade, ele é um livro com mais 10 pessoas, 10 colegas cerimonialistas, inclusive o Mário Ameno, que está aqui, mas são os cerimonialistas mais craques em cerimônias de casamento, de todas as regiões do Brasil. Então a gente tem assim, o Roberto Cohen, do Rio, a Graça Curilo no Sul, a Isis Dorileno no Mato Grosso, assim vai, né? Wander Ferreira no interior de São Paulo, que faz festas incríveis, né? São 10 especialistas. E aí eu ouvi histórias do Arco da Velha, né? De festas de casamento, que é muito divertido. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque eu falava assim, gente, é tão fora do meu mundo, né? Fazer coisas nessa magnitude, porque... Pincela algumas coisas. Olha, são coisas loucas. Existem dicotomias bem Existem. fortes, porque o cerimonial, de uma maneira geral, o comportamento é universal. Mas o Brasil é um país... O Brasil é um país de gigantesco. festa. E é um Existem país de diferenças festa. regionais, né, no comportamento. Existe. Você aborda isso? Abordo isso por isso, porque eu falei, eu não posso falar, porque o Brasil é continental, cada região tem o seu jeito de fazer um casamento, e a gente é muito festeiro, essa que é a verdade. Então é muito bonito você ver um casamento, como a Graça faz no Rio Grande do Sul, que é um casamento de churrasco, né? E é um churrasco, e é uma tradição. E agora, é um churrasco servido à francesa. Como é que serve o churrasco à francesa? Serve em gamelas de madeira ali, ó, servido à francesa. Então é muito doido, né? E é maravilhoso. E os caras piochados, que é aquela... Sei, vestidos, né? A caráter. Ou Calça bombacha. tudo, que deve ser lindo, né? Eu não vi, mas deve ser lindo. Aí você tem o Wander no interior em Rio Preto, que fez um casamento de 400, 500 pessoas, e que eu achei genial, que a uma certa altura, o cara falou assim, eram 4 horas da manhã, e alguém numa mesa falou assim, tem ovo frito? Que eu queria um ovo frito. O Wander falou, tem. Foi lá pro chefe e falou, aquela mesa serve um ovo frito pra ele, por favor, 2 ovos fritos. Quando chegou aquele prato de ovos fritos, a mesa inteira quis. Todo mundo quis. O chefe fez. E aí ainda tinha umas 200 pessoas e a festa inteira queria ovos fritos. E ele falou, agora não tem ovos. O que ele fez? Saiu com a van em disparada, atrás das padarias que estavam abrindo às 4h30, 5 da manhã, batendo e abrindo as padarias. Pelo amor de Deus, eu preciso de dúzias de ovos. Agora ele já tem a estação de ovos, que ele abre às 4 da manhã, tem uma estação de ovos e que diz que é o maior sucesso do mundo. Porque realmente é uma quebra de paradigma. né? Uma quebra de paradigma. Não é uma delícia você comer um ovo frito às 4 da manhã? Não tem nada melhor, né? Um pão com ovo, literalmente um pão com ovo. Quebrou-se o paradigma e você é uma desmistificadora, né?
a gente esse campo questiona, aí né? do cerimonial, no sentido positivo da palavra. Por que O tem que pode ser? e o que não Por quê, né? Por quê? Depende, né? Tudo depende? Eu acho que depende. Onde entra a informalidade dentro da rigidez do cerimonial? A informalidade Pública entra, e eu acho que assim, privada. no público ela entra quando ela tem uma razão de si, né? Então, aquela autoridade percebe que a Sim. outra está cansada, então ela se permite quebrar o cerimonial e fala, olha, não, nós vamos interromper aqui, vamos interromper ali. Nós tivemos agora um quiprocó recentemente com o presidente da França e o presidente do Irã, que foi uma coisa assim, entre os cerimonialistas foi uma discussão, porque o presidente, protocolo iraniano falou, Sim. a gente não quer que sirva álcool, é uma questão religiosa, é um almoço entre os dois, por favor não sirvam álcool. Os franceses bateram o pé e falaram, não, a gente vai servir porque aqui bebe-se vinho. E aí? Quem é que teve pouco jogo de cintura? Na minha opinião, e baseado inclusive na minha experiência com os franceses, que são muito duros de cintura, eles podiam ter aliviado. Porque eles primeiro eram os anfitriões. Então, E aquele velho ditado caipira, né? Amarra-se o cavalo de acordo com a vontade Não, do dono. não é Muitas vezes não sei verdade. se cabe. Não Mas, cabe. gente, a vontade do dono pode ser Pode ser. agradar ao meu hóspede, que é uma questão Exatamente. religiosa, né? Então, Se você está recepcionando, você faz. Você tem que agradar o seu convidado. Não, lógico. não, Você- a sua visita. E você sabe que eu estou falando isso, porque agora me ficou engasgado um encontro que eu tive com o cerimonial da França, que a gente recebeu uma autoridade aqui e nós tínhamos uma reunião de 30 pessoas de segurança aqui, no Palácio dos Bandeirantes, e aí o cerimonial francês chegou com mais 20 e na minha equipe, que estávamos com casa militar, todo mundo, todos falavam inglês e apenas 2 arranhavam o francês, inclusive eu. Falo muito mal, entendo bem, mas falo mal. Eu perguntei com toda a delicadeza, falei, o senhor se importa da gente falar Sim. inglês? Ele falou, me importa. Importa sim. Falei, então o senhor vai traduzir. E ele falou de muito maus modos. Falei, escuta, o senhor está na minha casa, eu estou sendo delicada com o senhor, por que o senhor tem que ser indelicado comigo? Desse nível. O que é isso? Claro. Eu fiquei com isso engasgado. Então, quando aconteceu esse negócio agora com o Irã e com a França, eu falei, gente, mas o cara é dono da casa, ele pode aliviar. E aí o que aconteceu? Um constrangimento, não se fez o almoço, Aí entra a flexibilidade. né? Toda a conversa Que nós brasileiros que eles temos. fizeram, que nós temos. E aí que eu falo, o Brasil é festeiro, sabe fazer. Que nós brasileiros A gente temos sabe fazer Jogo de sobejamente. cintura. A gente tem jogo de cintura, Com certeza. né? Você recebeu a chanceler alemã também. Como é que foi receber uma chanceler alemã? Foi uma coisa que, olha, Angela Merkel. Angela Merkel, coitada, chegou num dia de chuva em Cumbica e nós tínhamos feito uma reunião anterior e que eu havia dito, gente, por favor, vocês têm o avião presidencial, venham às 3 da tarde, não cheguem às 5 da tarde. Não, a gente vai chegar às 5. Gente, por favor, às 3 em Cumbica, porque ela não vai chegar, ela tinha que estar às 6 no Palácio dos Bandeirantes. Chegando às 5 em Cumbica. Não, porque com batedor chega. Olha que com batedor não chega. Tá bom. Que conhece o trânsito de São Batedor, Paulo, 5 sabe. da tarde, garoando, marginal Tietê, Parado. absolutamente parado. Tem um detalhe, os nossos batedores, eles são considerados, eles estão entre os 5 melhores do mundo, que ninguém sabe disso, e eles são mesmo. São mesmo. Os nossos batedores são sensacionais. Foi a única vez que eu vi na vida. Eu estava no carro do cerimonial, o carro dela, né? Eu estava aqui assim, ela em outro carro, e o coitado do batedor, desesperado, porque não havia o que fazer. Ele batia em todos os capôs do carro, a Não sirene tinha. ligava, não tinha para onde ir, não tinha o carro, não podia, não ia para onde. Tinha espaço. Se jogar no rio, estava no rio. Bom, para resumir, pegamos, depois quando chegamos na Consolação, com Já atrasado. já atrasadíssimos, eles pegaram a contramão, porque não tinha jeito, a Cracolândia, a contramão, e aí eu toco o telefone. O cara do cerimonial alemão assim, we are not understanding the streets, we are not understanding this traffic. Falei, olha, é a rua que tem, o senhor fique calmo que nós vamos chegar. Aí estamos já no Morumbi, ela tinha chegado às 5, já eram 7, já tinha 2 horas. Eu comecei a ter taquicardia. No Morumbi tinha jogo, quarta-feira, dia de jogo. Tudo parado. Parado. Batedor, chuva, jogo.
Foi a única vez que eu vi o Zé Serra. Aí o Zé Serra falou assim: você quer que eu mande o helicóptero? Aonde o senhor vai mandar o helicóptero? Vai descer? Vai descer na Consolação? Em cima Não dá. do Não pé tem do como. caminhão. Aí foi a única vez que ele estava bonitinho esperando ela já. E a mulher, olha, ela estava desesperada. Porque ela chegou às 8 da noite, ela tinha que chegar às 6. Às 8 ela já tinha que estar no Clube Transatlântico. Fizemos uma reunião muito rápida com ela, foi tudo, mas foi difícil. Mas o que é isso? É a falta de jogo de cintura, a gente avisou. Do cerimonial, né? Do cerimonial alemão, a gente avisou. Não é que eu sou bacaninha, só eu tenho razão. Eu conheço a minha cidade, gente, me ouve. Para isso eu tô aqui, eu tô tentando te facilitar a vida. É o teu trabalho. Gente, é o trabalho da gente, a gente Lógico. tá dando... Ah, não quer, tá bom. E a questão da pontualidade brasileira. É ruim. Você trabalhou com um governador Que não era pontual, não era pontual. competente, diga-se, eficiente, Era o único diga-se, defeito grave e com dele. esse era defeito, esse. a Ele nunca foi pontualidade. pontual. Como é que você conseguiu administrar? Pois é, uma Esse- vez eu engolindo muito sapo, né? A gente tem que aprender a digerir sapo e engolir sapo, porque eu ouvia do público, esse cara não chega nunca, ouvia dos jornalistas, mas cadê, né? E ouvia dele, para de me apressar. Mas, gente, não tinha como, né? A gente tinha que... O evento tinha que acontecer. Mas você sabe que no final de 4 anos, ele estava menos atrasado. A gente começou, ele atrasava 1h30. No final, ele atrasava só meia hora, que dentro do padrão brasileiro, quase não é atraso, mas no padrão internacional é um Com atraso certeza. imperdoável. Meia hora é tolerável. Não é Não é tolerável. Ah, no Brasil é, no Brasil é, porque a Brasil, gente tem essa tolerável. coisa. Brasileiro é o único povo que você ouve, é só aqui que você ouve assim, que horas é lá na casa da fulaninha? Ah, é às 9. Ah, legal, então eu posso te pegar 9h30. Como assim? Lá é às 9, eu posso te pegar 9h30? A gente ouve isso aqui, mas é absurdo. Né? E em Se é às evento 9, é às público 9. é absurdo, mais absurdo ainda. Porque você tem um público grande lá Sim. te esperando, né? Então, eu acho que aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha, a autoridade tem que entender que é assim. E aí eu tinha um outro governador, que era do dia, e absolutamente pontual, que era o Goldman, né? Que ficou 10 Pontualíssimo. meses. Íssimo! Então eu me lembro que a gente Britânico. saiu de um Nem governador que britânico. fazia eventos à tarde e não gostava de fazer evento de manhã, para um governador que só fazia eventos de manhã. Então o primeiro evento do Goldman foi às 8 da manhã, imagina. O Serra nunca era antes das 10 da manhã. E o Goldman era às 8. Para o evento ser às 8, o cerimonial tem que chegar às 6. Com certeza. E o Goldman chegou quase antes da gente. Ele falou, então, tô aqui. Não, mas governador, calma, né? São 7h30 ainda, né? Não, mas eu já cheguei. Tá bom, governador, o senhor podia chegar às 8 que estava de bom tamanho, porque 7h30 você está ainda arrumando as coisas. Então a gente tem que ir se adaptando mesmo, né? Cada governador é um. É um O mercado de trabalho, para quem quiser adotar como profissão cerimonialista, o cerimonial. Como é que está esse mercado, Esse hoje mercado no tá Brasil? É um em mercado franca ascensão. que tem oferta, Tem. tem muita demanda. Como é que você vê Tem esse muita mercado? oferta, tem muita necessidade, a gente ainda tem pouco curso, estamos fazendo cursos, a gente tem MBAs agora de cerimonial e de eventos, tal. Eu coordenei um até pouco tempo atrás, mas o Brasil entrou na rota dos grandes eventos, né? A gente teve uma Copa, Olimpíada Jogos agora, Olímpicos. então a gente está na rota dos grandes eventos, não sai mais, isso é irreversível. A gente sabe fazer festa, né? Isso também é uma brasileiro realidade. recebe bem. O brasileiro recebe bem, tem jogo de cintura, tem capacidade de improvisação, Um grande isso é muito anfitrião. importante, é caloroso, gosta de gente. Então, gente, é um mercado que está em franca ascensão. Agora, a gente precisa, o cerimonialista que quiser se diferenciar, ele tem que se informar, ele tem que Qual é o perfil desse Ele tem desse que futuro profissional? entender que cerimonial não é festa, ao contrário. Cerimonial é planejamento, é disciplina, é cálculo, é logística e é cálculo de planilha mesmo. Isso é cerimonial, porque o cerimonial ele começa antes do evento. Você tem que calcular, você tem que preparar a logística, você tem que saber roteiro. Ele começa antes do evento. Muito antes. E na hora que termina, você ainda tem que checar o que Tem deu pós-evento, errado é. para evitar que as coisas aconteçam novamente. Tem muita gente que ainda confunde no Brasil. Tem que fazer esse relatório. Tem que fazer um As relatório. pessoas, é não importante. precisa do relatório, Não, precisa do relatório, porque no com próximo certeza. você evita essa falha. Com certeza. E checklist. Checklist. As pessoas falavam assim, eu tinha um checklist quando estava no governo,
Tinha 3 eventos por dia? Lógico que tinha. Então tinha um checklist que o Primoroso. Mário Amene preparou, que era um checklist primoroso, né? Que contemplava tudo. E eu lembro que aí eu chamava a equipe, gente, então vamos lá, checklist, porque aí você ia pelo checklist. Ah, precisa do checklist? Gente, como não precisa do checklist, gente? Se não tiver o checklist na mão, a gente não começa, né? Vamos lá, começar por aqui, né? Tem muita gente que ainda confunde recepcionista com cerimonialista. Hoje, já vi muito isso. Porque no Nordeste eles chamam Principalmente no de universo cerimonial. Eles chamam de cerimonial. Eles falam, eu preciso de um cerimonial. O cerimonial lá é o pessoal que vai fazer a recepção. E na verdade não é. Não é. O cerimonial é todo o evento, né? Desde o planejamento até o final. É isso, Mário. O Mário está aqui quietinho, está hoje na sombra. Bem, Cláudia, infelizmente o nosso tempo terminou. Gente, muito boa, obrigado, né? muito Obrigada, obrigado. muito Uma hora de obrigada, bate-papo. Muito Tânia. obrigado, Tânia. Muito obrigado, Obrigada. Cláudia. O primeiro escalão volta na próxima terça-feira, às 16 horas. Até lá, se Deus quiser. Então, você fala muito.